e eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, aquele que me receber como alimento, viverá por mim. Que coisa gloriosa, né? E são poucas igrejas anglicanas que comemoram essa festa, está no livro de oração comum, e que no popular a gente chama de Corpus Christi, mas se chama Ação de Graça pelo Santíssimo Sacramento, o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus. Sabe por que ele é muito importante? Porque tudo no ano litúrgico tem uma razão de ser. Então vocês podem ver que quando a gente esteve aqui falando sobre ascensão, quem estava aqui na quinta-feira da ascensão, se lembra? A gente falou sobre uma corrida em que Jesus deixava nas nossas mãos a responsabilidade, deixava o Espírito Santo fluir através da gente. Na verdade, ele pedia para a gente esperar em Jerusalém para que o Espírito Santo viesse. E aí a gente teve o domingo seguinte, né? No domingo seguinte a gente teve o sétimo domingo da Páscoa, também chamado domingo da Ascensão. E aí o que a gente aprendeu? Você se lembra? Para que todos sejam um, assim, não como a unidade dos seres humanos, mas aquela unidade em que nós somos uns com os outros, assim como Cristo é um com o Pai. Aí eu até citei pericorese, infusão mútua entre as pessoas da Trindade. Eu estou falando bem devagar de uma maneira didática, tá? Não se preocupem comigo. E aí a gente veio e falou o quê? Pentecoste. E o que a gente falou em Pentecoste? A gente falou em Pentecoste, a descida do Espírito Santo para guiar a gente, para construir igreja, para criar novos paradigmas. Aí a gente passa para a Santíssima Trindade. Santíssima Trindade remete a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mútua infusão daquelas pessoas, um no outro, outro em um, exemplo de comunidade. 3 pessoas que são somente um, destino para todos nós. O arcebispo Michael Ramsey, que é o arcebispo de Cantuária, falava muito disso, porque ele tinha interação muito grande com as igrejas orientais, o conceito de teose, de divinização, de santificação. O dia em que nós vamos estar tão junto da Santíssima Trindade que a gente vai ser um com a Santíssima Trindade. Vocês já perceberam como todo esse ciclo de festas que começou na Ascensão, em que Jesus nos passa o bastão para a corrida e diz assim: eu estarei com vocês, mas vem o Espírito Santo, até hoje, que é a ação de graças pelo sacramento de Jesus Cristo, fala de quem come minha carne e bebe meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, aquele que me receber como alimento viverá por mim. A mensagem que Jesus manda para a gente, Corpus Christi, Ascensão, domingo após a Ascensão, Pentecoste, Santíssima Trindade, Corpus Christi, temos que ser um com o Pai, assim como o Pai é um conosco. Temos que ser um com o Filho, assim como o Filho é um conosco. Temos que ser um com o Espírito Santo, assim como o Espírito Santo é um conosco. E aí todos nós seremos um, seremos comunidade de amor que se sustenta, apesar de todas as adversidades. São Justino Mártir, que foi um dos primeiros, sabe, escrevendo de Roma, um século após a ressurreição de Cristo, buscou defender a fé cristã, porque havia umas mentiras que tinham sido plantadas pelos então apologistas das religiões greco-romanas, eu evito usar o termo pagão, eu acho que é muito pejorativo, e que eles diziam que os cristãos eram canibais, porque eles diziam que comiam o corpo e comiam sangue.
Então, o nível de ofensas ao cristianismo era tanto que seus perseguidores alegavam que os cristãos haviam escondido o corpo de Cristo em pedacinhos e cortaram aquele corpo, e era o que eles comiam. Tá? Esse é século II. Você imagina você guardar um corpo durante 150 anos. Mas sabe por que isso? Porque para os olhos de quem não tem fé é impossível você dizer que está comendo da carne e bebendo do sangue de Jesus. É impossível dizer que você está recebendo a Cristo como alimento. E olha só que glorioso. Lembra que Cristo falou: eu estou ascendendo, mando meu Espírito Santo, mas estarei, permanecerei convosco. E como que ele está hoje? Está presente, mostrando suas chagas, andando, como ele mostrou nas imagens de ressurreição das pessoas? Não. Ele está presente na palavra, nos sacramentos e no coração do seu povo fiel. E uma das minhas orações favoritas foi uma oração escrita por um sábio, por um teólogo de linha católica do século XIX, que a gente sempre faz aqui no final: bendito, adorado, glorificado seja nosso Senhor Jesus Cristo, no seu trono da glória que ascendeu, no Santíssimo Sacramento do altar, porque é onde nós o recebemos, e nos corações do seu povo fiel, porque quando a palavra vem e entra nos nossos corações, Jesus ali se faz presente. Isso tudo é loucura para quem não crê. Esse alimento espiritual é loucura para quem não crê. É tão loucura quanto crê que ele morreu e ressurgiu. É tão loucura quanto crê que ele abriu as portas para a vida eterna e tantas outras coisas que, pela lógica, nós nunca acreditaríamos. Essas coisas nós só enxergamos com os olhos da fé. Eu, que fui treinado no seminário a pregar não mais que 20 minutos, porque o espaço de atenção do ser humano não passa de 20 minutos. Domingo passado eu preguei quase 50, me perdoe. Eu não sei o que é de mim, mas eu acho que o sopro do Espírito me fez partilhar várias histórias da minha vida. E a minha conversão foi sempre uma conversão litúrgica, porque eu sempre fui uma pessoa que, em primeiro lugar, briguei com Deus, com o Deus que se me havia apresentado em Deus de opressão, disse: não quero você. E depois eu fui sendo quebrantado na igreja, pelo Espírito Santo, nas palavras da liturgia. As coisas de Deus nós só enxergamos com os olhos da fé. Então, todas essas coisas, eventos, doutrinas básicas da fé cristã, a gente enxerga com os olhos da fé. Eu fiquei 2 anos para ser confirmado. Eu só passei a acreditar no credo quando eu caí em prantos com a frase luz de luz. Não, isso é belo demais, eu me submeto. Eu só acreditei que Jesus era sacramento, eu ia receber, sabe? Mas eu só acreditei que era Jesus que estava ali como alimento espiritual para a gente na jornada, quando eu caí em prantos ao receber aquilo ali. Não estou dizendo que todos vocês precisam passar por isso, mas para mim essa foi uma experiência que aconteceu. Todos esses eventos e doutrinas básicas da fé cristã, elas se encontram justamente no Santíssimo Sacramento do altar. Porque Jesus chegou para os seus discípulos e não falou assim: olha, estou deixando para vocês, vamos comer esses alimentos aqui, estou deixando este livro, a Bíblia. Estou colocando na mão de vocês para vocês levarem. Estou dizendo que a Bíblia não é importante? Não, a Bíblia é. Mas a Bíblia levou uns 4, 5 séculos para a gente chegar a uma noção de quais livros entravam e quais livros não entravam. O que Jesus deixou para os seus discípulos na sua última noite foi seu corpo e seu sangue, mas que também é memorial. Não critique quem diga que é memorial. É memorial também. É corpo e sangue. E é memorial, em memória dele, até que ele venha. Foi isso que ele deixou. Uma coisa tão boa, né? Mas não é boa, não. Porque a Santa Eucaristia, ela é recapitulação. Então ela é um memorial, mas ela não é só um memorial. Ela nos descortina, ela abre
o cenário para a economia da salvação. Encarnação, morte, ressurreição, ascensão, segunda vinda de Jesus, passado, presente e futuro. Tudo isso é falado na oração eucarística. A gente começa falando assim, expõe a nossa história, olha, nós caímos em pecado, tá? Olha, tu nos mandaste, Senhor, os profetas, as profetias, e mesmo assim não acreditamos. Na plenitude dos tempos, tu nos mandaste teu filho, mesmo assim nós não conseguimos em plenitude. Mas ele nos deixou este memorial de seu corpo e de seu sangue. Ele nos deixou isto para que nós fizéssemos até que ele venha. Então a Eucaristia, ela nos conta da morte de Cristo, porque ela conta que ele, na última noite, antes dele morrer, existem vários elementos básicos de toda oração eucarística tem. Você já deve ter percebido. E agora a gente vai ter 8 livros de oração. Vocês já escutaram, mas aí sem conhecer, já foram sendo entradas experimentalmente. Mas todas elas fazem isso. Efapax, recapitulação. Eucaristia significa ação de graça. E o nome que a Comunhão Anglicana dá a essa festa do Corpus Christi é muito bom. Ação de graça. Porque isso significa Eucaristos, que é o nome mais apropriado. Missa tem a ver com missão. É um nome popular que a gente usa. Culto pode ser qualquer um. Uma reunião de uma reunião de sinagoga é um. Não quer dizer que isso não seja um, mas chame de culto cristão. Tá? Divina liturgia é um nome muito bonito também. Mas Eucaristia significa ação de graça. Eucaristia é um tipo de culto específico com comunhão. A Eucaristia, ela nos traz a morte de Cristo. Ela também é sacrifício celebrado no altar. Mas o sacrifício eucarístico não envolve mais a violência da antiga religião, aquela coisa de matar os animais, de matar. E o incenso vem dessa época, né, no povo judaico. O incenso tinha uma questão muito prática. Embora na Bíblia você vai ver que o incenso são as orações dos fiéis que sobem o trono da graça, etc. A gente usa incenso com essa intenção, um símbolo de oração, só isso. Né? E a gente tenta até usar um aqui que é um mosteiro muito bom, que é anti-alerta, porque não tem tempo. Mas o incenso originalmente era usado para esconder o cheiro daquele bando de animais queimados. Né? Mas o sacrifício de Jesus não envolve mais a violência da antiga religião, porque a oferta de Jesus já é suficiente para sempre. E aí, aquela palavra do grego, efapax, que significa de uma vez por todas, sacrifícios não mais, nada mais será queimado naquele altar. Eu soube de coisas que foram queimadas no altar, não naquele casamento. Nada deverá ser queimado no altar. Não é preciso. Sacrifício de Jesus é único. Você se lembra daquela oração eucarística mais antiga do livro de 1662? Que está no nosso livro, o sacrifício único e suficiente para a expiação dos nossos pecados. Essa é bem antiga e bem anglicana. E vai continuar no livro de oração. Só precisou desse sacrifício. A Santa Eucaristia também anuncia a ressurreição
para que todos sejam um. Estou deixando vocês nas mãos de um advogado, mas estarei presente com vocês. Santíssima Trindade, 3 em 1, unido. Eucaristia também é isso, é união. Faz-nos um, Filho de Cristo, para sermos revestidos do Espírito Santo. O sacramento eucarístico ele pressupõe que nós sejamos santificados. E no final, a Santa Eucaristia, o que ela faz? Ela anuncia a segunda vinda de Cristo, os novos céus, a nova terra, o lugar onde não há divisões de diferença, um lugar onde todas as pessoas recebem a mesma porção do pão de vida. A coisa que eu mais tento modificar em todas as igrejas, eu vou essa daqui que eu preciso modificar, é colocar um sacrário. Eu tentei muito tempo colocar um sacrário. Mas isso é idolatria, porque as pessoas ficam, aí se ajoelham lá no sacrário, aí acham que Não, gente, o sacrário tem uma função muito prática. Primeiro, porque se tiver uma pessoa enferma, eu pego de lá, já levo para cima. Segundo, que evita aquela coisa ridícula de nós, ministros, aí, comendo um monte de hóstia consagrada, de pão consagrado, que a gente não tem nenhuma doutrina sobre ser hóstia, só uma questão de praticidade, aquele pão ázimo, pão sem fermento, pode ser qualquer pão. Consumindo aquilo ali tudo, simbologicamente, do seu culto. Porque na Santa Eucaristia, pressuposto que cada pessoa receba a mesma porção, inclusive eu. Eu recebi minha porção, vocês recebem a sua porção, todos nós bebemos e comemos a mesma porção, e o que sobrou é reservado para o uso dos enfermos, para as devoções, para ser utilizado na distribuição, quando não tem ministro que consagra. É para isso. Por quê? Porque a Santa Eucaristia é um sacramento de igualdade. Eu, como ministro, não posso ser a pessoa que fica comendo um montão. Isso aconteceu em Atos, começou desse problema. As pessoas partilhavam a mesma mesa, os mais ricos começaram a comer mais e desprezaram os mais pobres. Aí a Eucaristia passou a ser mais simbólica. E essa refeição passou a ser o ágape, era uma refeição depois. Isso aconteceu já desde o início. Desigualdade na igreja de Cristo sempre houve. Mas como é que se dá essa presença então de Cristo no altar? Cristo está presente, A real presença neste altar. Todos os nossos hinos a gente canta isso, Ó pão divino, Salvador, que abre as portas do céu. Eu que te adoro Cristo, verdadeiro Deus, neste sacramento. Nós cantamos essas coisas, fazem parte da nossa tradição. Mas a tradição americana não quer explicar essa presença real de Cristo. E nos 1000 primeiros anos da era cristã, ninguém tentou explicar. Tem até, se não me engano, não sei se é na apologia de Hipólito, que fala assim, e a gente recebeu a comunhão assim, e a comunhão americana não recebe a comunhão assim, e por causa do medo, dos vírus, etc., da AIDS, na época do tempo, muitas comunidades mudaram a comunhão na boca, que é uma inovação medieval. Eu gosto da tradição, mas eu gosto da tradição mais antiga, aquela que veio lá no início da era cristã, e não as tradições que estão sendo criadas na Idade Média. E se não me engano, na apologia de Hipólito, fala assim: olha, coloque a sua mão esquerda e a mão direita sobre a mão esquerda, um trono para receber a Jesus Cristo. E era assim que os primeiros cristãos recebiam. E recebiam o vinho também. O vinho foi uma restituição, que é parte da nossa herança reformada. Porque em dado momento na Idade Média, ninguém mais recebeu o vinho, só o sacerdote. Receber o vinho também é nossa herança reformada. Por quê? Porque foi uma das primeiras coisas que a reforma anglicana fez: comunhão em 2 espécies. Se Jesus passou o pão e passou o vinho, nós temos que tomar não. É óbvio que quem tem problema de alcoolismo ou alguma coisa assim, recebe em uma espécie só e Cristo está plenamente presente lá, mas nós recebemos em 2 espécies. Mas depois da Idade Média, o que acontece? Surge um período filosófico que quem estudou em seminário conhece, se chama escolástica. A escolástica nos deu contribuições muito boas. Quem que vem da escolástica? São Tomás de Aquino, Abelardo. Vocês conhecem a história de Abelardo e Luís? Já ouviram cantar música, Abelardo e Luís. Eram essas pessoas todas dessa época. Guilherme de
santo. E os anabatistas vão dizer que é somente memorial. Aí tem aquela discussão entre todos eles. É só memorial? Não, é corpo e sangue. Não é memorial. Nós somos anglicanos. Nós não tentamos explicar o que acontece. E é por isso que nós vamos comer, inclusive, as crianças recém-batizadas. Que ninguém sabe o detalhe do que acontece. A Eucaristia é mistério. Cristo disse: este é meu corpo, este é meu sangue, fazer isto em memória de mim. É memorial? É. É corpo? É. É sangue? É. Ah, mas eu não vejo esse corpo e sangue. Não sei, mas Jesus falou, a gente aceita pela fé. E é por isso que às vezes a gente recebe a comunhão emocionadíssimo. A gente não sabe porquê, mas a gente recebe pela fé. O que nós sabemos é que de início, né, os fiéis acreditavam que todo o coração tem aquele sacramento da presença real de Cristo, o grande Salvador das nações. Era um alimento espiritual até a segunda vinda dele. E é por isso que tem aquela tradição de Santo Hipólito, que agora está escrito no sermão, que eu estava me era exatamente isso que dizia, que eram as provisões bastante estritas para que nada do pão e do vinho fosse jogado ao léu, tinha que ser tudo consumido ou guardado, porque era alimento consagrado. Assim como as coisas da igreja são consagradas, assim como ninguém fica botando bolsas em cima do altar, ou comendo e jogando farelo dentro do santuário, porque são coisas de Deus, são coisas consagradas ao uso de Deus. E assim também é assim que vai existir o alimento consagrado ao uso de Deus. E Hipólito diz ainda assim: deve-se cuidar para que não caia em lugar e se perca, porque é o corpo de Cristo que deve ser comido pelos fiéis, não deve ser negligenciado. Eu estou falando do século III, estou falando dos primeiros cristãos, não estou falando de alguém que chegou na Idade Média e começou a inventar coisas. Eu estou falando da fé que vem dos nossos ancestrais, daqueles primeiros cristãos. Aquela gente simples que se reunia todo domingo para celebrar a ressurreição do Senhor, via naquele banquete, mas uma cerimônia memorial. Jesus estava presente na Eucaristia. A data da instauração da Eucaristia é Quinta-feira Santa. Só que Quinta-feira Santa é muito penitencial. Quem estava aqui vê, a gente começa tudo em branco, e de repente, o que acontece? Tirando